Existem algumas características que a gente tem que analisar. Narcisismo pode ser tanto algo que nasceu com o indivíduo, né? Uma patologia ali, que é o transtorno mesmo instalado, que a pessoa nasce com esse transtorno narcísico. Tem a pessoa que desenvolve isso ao longo da vida, através do que ele viveu na infância. Ele pode sim ser um psicopata narcisista, mas não são todos os narcisistas que são psicopatas. Aqui nesse vídeo vou trazer alguns traços e comportamentos para que você possa identificar um narcisista. E também vou dar a minha resposta a uma inscrita aqui do canal. E claro, como pastor, mentor e terapeuta, se um narcisista pode ou não pode mudar, ainda que você faça uma oração por ele. Espero que você goste do conteúdo. Olha só a pergunta dela. Boa tarde, irmão. Gostaria que você me desse um norte sobre narcisistas. Porque todos os vídeos que vi dizem que não tem cura, porque o narcisista não tem interesse nenhum de mudar. E Deus cura a si mesmo se orarmos? Eu acredito que tanto o narcisista que já tem essa patologia, né, que é de fato uma pessoa já narcisista mesmo, tanto a pessoa que tem traços, se eles tiverem a consciência, conseguir identificar, que é muito difícil assumir isso. Tem sim casos de pessoas narcisistas e que sabem que são e estão em tratamento. Então isso vai ser um tratamento pela vida toda. Vamos lá, vamos botar aqui alguns traços narcisistas aí, né? Pessoas que manipulam muito, pessoas que gostam de sempre ser o centro da atenção, pessoas que veem os outros sempre como escravos, capachos. Eles se acham muito inteligentes e muitos são mesmo inteligentes, mas eles se acham tão inteligentes que os outros, nada perto deles. Uma relação, por exemplo, de marido e mulher, ele tende a não te ouvir. Não é porque você não é importante ou porque você não tem nada para oferecer, é porque eles não querem saber de que você quer falar. Eles não querem conselho, eles não querem, que na verdade é uma fuga, uma barreira que a pessoa tem ali para se proteger. Uma pessoa que tem traços narcisistas, ele adquiriu isso na primeira infância, bem provável na primeira, que feriu essa criança. Aconteceu algo na infância que causou muita vergonha para essa criança, ou muita privação, ou até mesmo uma falta de permissão, que fizeram com que ele se trancasse dentro dele com uma dor muito grande. E essa pessoa cresce se protegendo dos outros. E o problema é que ele vive uma falsa personalidade que já não é dele, então ele assume uma outra identidade, é como se ele fosse uma outra pessoa. O tempo todo ele tenta lutar contra esse trauma, mas é de uma maneira inconsciente. É a criança interior que foi ferida e está dentro de um cofre, protegida para que ninguém faça com que ele sofra mais, ele ou ela. Então ele desenvolve essas características de manipulação, né? A pessoa ela quer que você sempre faça o que ela quer. Ela agora espelha em você, que é a vítima, ou na vítima, né, que tá perto dela, espelha o que ele sofreu. E se você tem as características que feriram essa criança, você torna-se uma vítima. Ele vai fazer o possível para que você se sujeite a ele. Então tudo que ele faz, ou que ela faz, né, no caso o narcisista, é para o bem próprio, é para tirar proveito, né? O que nós chamamos de suprimento narcísico. O narcisista é um vampiro, ele quer sugar o sangue da vítima até que não existe mais nada. Então quando chega nesse momento em que ele não tem mais nada de que tirar da vítima, né? Então você não serve mais para ele, aí vem um momento do descarte, né? Ele literalmente descarta aquela vítima. Os relacionamentos com um narcisista é bem clássico, né? Porque são padrões. Quando você encontra um narcisista, você vai ver os mesmos padrões repetindo. É como se fossem criados em série, né? Imagina aí vários bonequinhos, todos criados em série. É claro que uns são mais malvados, outros são mais maquiavélicos, outros são mais tranquilos, mas numa visão geral, existem alguns padrões que você identifica, para você identificar se essa sua amizade é narcisista, se esse seu relacionamento é com um narcisista. No caso do narcisista, ele tem um filtro muito específico para pessoas que são dependentes emocionais ou codependentes emocionais. O que é isso? Uma pessoa que também sofreu na infância, como ele, que também teve rejeições
como ele, mas ela se tornou uma dependente emocional. Por quê? Porque quando era criança não teve um abraço, quando era criança não ouviu, eu te amo, filha, você é importante, você é uma pessoa amada, o pai tá aqui para te abraçar, né? Todas essas questões que eu falo de criança interior ferida, que forma alguns traços de distúrbios de personalidade. A diferença é a intensidade que cada um sofreu e a maneira como cada um deles olharam para os traumas. O narcisista, ele protege-se sugando, manipulando e humilhando a pessoa. O dependente ou codependente também se protege tentando buscar o que ele não teve na sua infância e busca amor, compreensão, carinho, palavras de ânimo. E quando um narcisista, um homem narcisista ou uma mulher narcisista identifica um codependente, trabalhou, é bem-sucedido, ou bem-sucedida, mas que tem traços que identifica padrões de uma dependência emocional, essa é a vítima. E ele que não teve amor, não teve carinho, não teve aceitação, também entende isso. E o que ele faz? Aí ele enche essa pessoa de amor. É chamado inicial de love bomb em inglês, que é bombas de amor. Cara narcisista, quando ele identifica uma codependente, uma pessoa dependente emocional, ele já sabe do que ela precisa. Falta de pai, falta de amor, falta de elogio. Então ele começa a falar, nossa, como você é linda, como você é inteligente, eu nunca conheci pessoa tão inteligente como você, como seus cabelos são lindos. E se a pessoa ela já é uma bem-sucedida, trabalha em uma repartição pública, ou é professor, ou é psicólogo, até psicólogo cai na mão de narcisista. Ele fala, nossa, como você é uma profissional capacitada, como eu te admiro. E aí essa pessoa, ela pensa dentro dela, achei o que eu estava procurando, né? A mulher fala, amor, eu achei o que eu estava procurando. E aí, se o narcisista não tem muita informação dessa pessoa, ele vai estudar. Ele dispensa ali tempo para poder estudar, estudando a vítima, estudando como ele vai trazer essa vítima para dentro do seu ciclo vampírico. Aí, esse narcisista, ele é muito amável com a família da pessoa, muito amável com tudo que relaciona a ela. Elogia todo mundo. Até o momento em que essa pessoa cai na rede, aí, né, parte para o relacionamento. Lá no relacionamento, realmente, aí ele começa a mostrar quem ele é. Porque o narcisista, ele é muito querido para as pessoas que são longe do seu convívio, para as pessoas de fora. Agora, a esposa ou o esposo que tem uma mulher narcisista, acabam convivendo com o lado obscuro. Quando ele está com essa pessoa no oculto, nos bastidores, ele vai começar a passar por algumas fases na vida que também são fases que se repetem em todo o traço narcisista. A primeira fase é, claro, o love bomb, amor para todo lado. Nossa, que maravilha! Quando você está dentro de um relacionamento, aí ele começa a passar por um período ali de humilhação, desaprovação, invalidação, né? Se ele admirava a pessoa por ser uma advogada, por ser alguém inteligente, ele começa invalidando tudo que ele validava antes. Aí ele invalida, diz assim, poxa, você não é tão inteligente quanto eu pensava. Às vezes ele faz até em brincadeirinhas, né? Às vezes está assim num jantar e a pessoa fala, eu não sei fazer essa comida tal, né? Aí ele brinca com a pessoa, mas você é uma advogada, mas você é uma psicóloga, uma doutora, uma médica, não sabe fritar um ovo? Eu achava que você era mais inteligente. Você não é tão inteligente quanto eu pensava. No início começa com brincadeirinhas e tal. Chega um momento que realmente ele invalida totalmente a pessoa, até que a pessoa se sinta o lixo. E essa pessoa vai convivendo com esse narcisista a ponto de se anular. E aí vem, né, a fase do distanciamento de tudo que essa pessoa ama. Ele tira a família, que ele elogiava, ele tira os amigos e ele vai fazer de tudo para tirar o emprego, para tirar a pessoa do emprego. Eu estou falando isso para você entender o que de fato é uma pessoa que tem traços narcisistas, né? Porque ela me fez essa pergunta aqui e a gente vai falar sobre isso. Chega um momento em que a pessoa não consegue mais viver, não consegue mais ser feliz, entra em depressão. E sabe o que acontece? Quando a pessoa está no fundo do poço, aí vem a parte do descarte, né? Que é a parte que ele fala, não quero mais você, eu não te amo mais, você não é aquilo que eu pensava, e acaba abandonando essa pessoa, né? Como um processo mesmo de padrão. Nesse descarte, ele literalmente deixa a pessoa como a culpada das culpadas. Então ele começa a dizer que o relacionamento não deu certo por conta da pessoa,
ele só está infeliz e eles estão infelizes porque a pessoa mentiu e que a pessoa é mentirosa. Aí começa a inventar mentiras, calúnias, traições que não existiram. Tudo isso faz parte de um padrão mental do traço narcísico. Eu vou responder agora a pergunta da menina. Todos dizem que não tem cura, porque o narcisista não tem interesse nenhum de mudar. E Deus cura a si mesmo? Você falou certo. Um narcisista ou uma narcisista, eles não têm interesse de mudar porque eles não se acham assim. Tudo que você falar para um narcisista, ele vai dizer que é você. Tudo que você apontar nele como um defeito, ele vai dizer que você é culpada daquele defeito que ele tinha. Por exemplo, se um narcisista chega e bate numa pessoa, ele vai falar assim: olha só o que você fez eu fazer, tá vendo? Eu te bati porque você me irritou. Então ele nunca assume a responsabilidade de ser o causador de um problema. Aí quando a pessoa diz para ele assim: olha, você tem alguns traços narcisistas, tal, ele fala: narcisista é você. Então ele sempre vai estar te atacando, ele nunca assume nenhum tipo de responsabilidade dos atos, é muito inconsequente. Tudo que ele faz é para sugar você, para sugar a pessoa, para sugar as amizades, e quando ele não consegue, a culpa é sempre da pessoa. Então se ele quer te sugar de alguma maneira e você não dá suprimento para ele, né? O que é suprimento? A sua emoção, o seu dinheiro, a sua felicidade, o seu trabalho, né? Tudo que você nega para um narcisista, a culpa é sua porque ele está chateadinho. Toda vez que você fala com ele sobre um problema, quando você diz não para um narcisista, a criança que está no cofre guardada se levanta. Como assim? E tal. Então, aí ele tem reações o tempo todo infantis. Ela disse que, e Deus, né? Não cura se nós orarmos por ele? Então, o que eu te aconselho a fazer? Que se você está num relacionamento assim, você precisa de orar por você. Porque quando você muda, tudo muda. Então, se você está num relacionamento narcisista, procure um psicólogo e relate isso. Eu estou em um relacionamento narcisista e eu queria que você me ajudasse. O que o psicólogo vai te falar? Você precisa mudar você primeiro, para que você traga a sua identidade de volta, traga a sua autoestima. Agora, existe cura? Dizem que não tem cura porque ele não tem nenhum interesse de mudar. E Deus cura mesmo assim? Então, Deus não faz nada por uma pessoa que a pessoa não quer. Jesus diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e vou cear com ele. Então, ele precisa de uma abertura para entrar. Nem Deus pode fazer algo por você se você não quiser. A Bíblia diz: rejeitou a bênção, aparte-se dele. Amou a maldição, pegue-se a ele. Por isso que a maioria dos psicólogos e dos terapeutas afirmam que o narcisista não tem como mudar, não tem cura. Eles podem sim serem acompanhados por psicólogo e podem sim mudar de vida. É claro que eles podem mudar de vida, mas um fator muito interessante é: eles precisam querer. Se alguém não quer, não tem interesse, nem o psicólogo consegue ajudar. Mas se uma pessoa se identifica com problemas, cara, eu acho que eu tenho esses traços, né? Procurar um psicólogo para me ajudar. E aí a pessoa identifica isso e quer mudar? Sim. Primeiro passo: querer mudar. Que no caso de um narcisista, eles não... É muito difícil, 99,9% não aceita porque eles se acham superiores o tempo todo. Então, para uma pessoa que se acha superior, reconhecer que precisa mudar é muito difícil. Um dos segredos é: ore para que ele reconheça. Se você ora para Deus, Deus, muda ele. Não, essa oração não vai funcionar, porque Deus só muda a pessoa que quer mudança. Então, qual é a sua oração nesse caso? Peça para Deus dar luz ao coração dessa pessoa, desse indivíduo, aí para que ele identifique isso, aí ele fala: cara, preciso de ajuda. Aí sim Deus entra. Coloca um psicólogo na vida dele, um terapeuta, uma pessoa que pode direcioná-lo na melhor maneira possível. Por isso que é falado muito e não tem cura, e é impossível o narcisista mudar porque ele de fato não quer, não tem interesse. Mas se ele tiver uma ajuda, ele fala: poxa, eu não posso pensar assim. Acredito sim que há cura para um narcisista desde que ele queira e desde que ele busque ajuda, porque ele não vai ouvir as suas conversas, ele só vai ouvir se Deus mandar mesmo. Eu acredito que Deus pode fazer isso. Então ore por ele, mas se você precisar se distanciar um pouco por um tempo, faça. Gostou do conteúdo? Me diz aqui abaixo. Quero mais sobre narcisismo, que eu vou trazer conteúdos relacionados a esse tema aqui no Insights com o Hermano. Eu sou o Hermano, o seu mentor de vidas e negócios, e eu posso te ajudar a vencer esses traumas também.